Metsuya Lekulan, esse vídeo se refere a Parashá Bereshit, Baruch Haba, sejam bem-vindos. A primeira Parashá do ano de 5.786. E nada melhor do que começar esse ano, e eu parafraseio as palavras do Rabino Aharon Kim, da Keila Mizrahi, que traz que é importante ressaltar sobre a mitzvah de Oraita, de Ishnei Mikrai HaTargum, ainda que a gente possa ver referências literais, como consta no Masechet Berachot, na página 8 Amud A, ou seja, na página 8a, e também no Shulchan Aruch sobre a importância de fazer duas vezes em hebraico e uma vez na tradução. E das opiniões presentes, aquele que faz duas vezes em hebraico e uma vez em aramaico sai da obrigação. Aquele que faz duas vezes em hebraico ou uma vez seguindo o Urash em hebraico também sai da obrigação. Aquele que faz duas vezes em hebraico e uma vez no Urash em português também sai da obrigação. Claro, também vendo o português que corresponde à leitura do hebraico. E isso é importante para que se dê e se prossiga então o processo do estudo da Torá Kedushá. Esse estudo que tem que ser de uma forma contínua, mas a cada ano existem novos hidushim, novos ensinamentos, as novidades que surgem através do processo dos perushim, ou seja, das explicações de cada um dos mestres, e também, por que não, de você que traz esse estudo e pode acrescentar também, como existem as letras no pergaminho da Torá, existem as almas, e cada alma pode acrescentar alguma coisa, alguma beleza dentro desse processo. Por isso, que nessa primeira parashá, que é a porção semanal em hebraico, há no texto, ou seja, na Torá Kodesh, Bereshit bara Elokim vet hashamayim vet haaretz. E no princípio, Kadosh Baruch Hu criou os céus e as terras. Esse é o primeiro ponto, que é o pshat, é o mais simples. Entretanto, Bereshit bara Elokim ve'et. No princípio, Deus criou. Qual foi a primeira criação? Como consta e traz assim o Sefer Yetzirah, que é o livro da formação. É um dos livros da Kabbalah. No princípio, Deus criou as 22 letras. E através das 22 letras, Ele criou os universos, o céu e a terra, etc. Também, somente na palavra Bereshit, o Gaon de Vilna, ele poderia passar uma noite inteira explicando os significados e os segredos da Torá. Vou dar um exemplo para vocês. Bereshit. Beit Reshit. São dois inícios. Bet Reshit. O Beit, a letra que começa, que é uma alusão com a morada, o início da morada, Reshit, que é início. E se for em aramaico, Reisha. E Sof, que é final, Seifa, como consta aqueles que estudam Gemara. E algo muito interessante, que eu faço questão de fazer uma Hazará, ou seja, um retorno, uma repetição do estudo, que o Bereshit, ou seja, Beit Reshit, ele tem uma alusão muito forte com dois princípios, ou seja, com duas deot, com duas opiniões. A primeira opinião do Gaon de Vilna e a segunda, que deveria ser a primeira que é a segunda opinião, que é a opinião do Yerushalmi, Masechet Yerushalmi. O Gaon de Vilna fala que todo aquele que não tem boas midot, ou seja, não tem dereret, não tem um bom comportamento, não é uma pessoa boa, não é aquele que busca aprender de uma forma lishma, ou seja, aprender com a Havá, com amor a Israel, aquele que busca aprender a Torá por ego, ou ele não assimila, não absorve o conhecimento em si, o Gaon de Vilna fala que ele não deveria estudar a Torá. Isso também consta, assim traz também no livro Nefesh HaChaim, do grande Rebbe de Volozhin, que foi o precursor das Yeshivot, principalmente pelo movimento lituano. Essa DA, ou seja, essa opinião, fala que uma pessoa que não tem Dereretz não deve estudar a Torá. Porque é assim que ele faz, ele alimenta a Sitrahara, que é o outro lado, ele alimenta a negatividade. Ainda que seja necessária, ele pode usar a luz. O que a Hassidut fala que não compete a um Hassid, ou seja, não compete a um piedoso
saber o que é certo e errado no sentido de julgar as pessoas, mas ele tem que levar a luz aonde ele está exatamente naquele ponto. O ponto dele é levar a luz para que assim a escuridão se elimine. Então, quando você leva um conhecimento de Torá, as pessoas começam a aprender e a absorver e observar dentro desse princípio. Então, a DA por isso que o Bavli, ele começa também com todas as suas Masertot com a letra Beit, porque tem que ter um princípio. O princípio é desenvolver boas características, ser uma pessoa boa para poder ser um bom Kli, um bom recipiente para poder absorver a Torá. E é inclusive uma alusão que essa recomendação de estudar o Pirkei Avot, que seria o primeiro Maseret, e ele também consta inclusive no estudo daqueles que o fazem da Filme, ele consta no da Filme do Bavli, que a pessoa deve ter Midot Tovot, ou seja, tem boas características de ser uma pessoa refinada. Entretanto, essa DA, que inclusive é a DA que eu sigo, que eu recomendo, que eu compartilho, que é a DA do Yerushalmi. A DA do Yerushalmi fala que o estudo da Torá, ele purifica. Assim como é impossível impurificar a Torá, se dizem que a mulher não pode tocar na Torá, pode, não tem problema nenhum, a Torá não se impurifica. A filo, inclusive, se a mulher tiver nos seus dias, não se impurifica. Mas no ragu chama, ou seja, não é o costume dos homens fazer isso, não é o costume das Kehilot, das sinagogas, entretanto, a gente tem que entender que nada impurifica a Torá. Tanto é que aquele homem que teve uma zivá, ou teve que desperdiçou o sêmen através de uma poluição noturna, ou através de um contato marital, ou a filo, se ele desperdiçou de forma bemezida, ou seja, com a intenção de desperdiçar de uma outra forma, ele pode ter contato com a Torá, porque a Torá não se impurifica. Ainda assim, aqueles que têm contato marital, a recomendação Lefi Kabbalah, de acordo com a Kabbalah, é que eles façam mikveh, para elevar essas energias, essa força de uma outra forma. Por isso que os nossos sábios, assim nas palavras do querido, vocês veem, esse rabino que está com uma túnica azul é o grande Rabino Kaduri. Ele fala que o casal, quando tem um contato marital, se não nascem filhos físicos, nascem filhos espirituais, e essa força ajuda a outros casais também trazerem filhos, inclusive filhos que são nascidos ou filhos que vêm através da natureza, que é o processo de adoção. Por isso que a adoção é permitida no judaísmo. Claro que, dependendo do caso, tem que ser acompanhada, e sempre deve ser acompanhada por rabinos, para que verifique a necessidade do processo. Inclusive, uma criança adotada, ela passa por um processo de conversão, o que é aceito pelo judaísmo. O judaísmo aceita a conversão. Então, o Yerushalmi fala que aquela pessoa que estuda a Torá, ela é purificada, isso consta inclusive nas suas páginas iniciais, que sempre começa com Aleph. Porque o estudo em si é o início de tudo. Esse é o pensamento do Yerushalmi, que também é a minha DA, é o meu princípio e é a minha forma de ver a vida e, digamos, o meu contexto, e assim recebi dos meus mestres. Assim recebi do Rabino Meir Tawil, do Rabino Naftali Espinosa e do Rabino Ariel Teitelbaum. São os rabinos que eu mantenho contato e que eu estudo. Dois estão em Israel, um em Belém do Pará. Os demais rabinos também das nossas Kehilot, eles já têm, os Hassidim têm esse princípio do que estuda a Torá purifica, e normalmente aqueles que seguem o viés lituano dos Balei Mussar, eles veem a importância de retificar as boas características. Agora, claro, nós temos que entender que nós não somos papagaios. Então a gente não absorve um conhecimento para reproduzir. Isso quem o faz é televisão, é um rádio, ainda que se tenha uma frequência. A ideia do ser humano é absorver esse conhecimento para que ele, dentro de si, ele possa fecundar como uma semente que fecunda no solo. Se assim não for, é como consta e assim traz, inclusive na filosofia,
pré-socrática, aristocrática, daquele movimento até positivista, é uma falácia. Uma falácia é algo que você exprime, ou seja, seria uma máscara. Então, o conhecimento em si ele tem que ser forte, ele tem que ser como uma força. Ele é como uma espada que é desembainhada até atingir o alvo. Esse é o conhecimento. E ele serve para transformar aquele que recebe e aquele que receberá, porque o conhecimento passa a ser um princípio de elos de compartilhamento, como fosse, por exemplo, um grande Bluetooth. Aquele que recebe o conhecimento passa a ser um grande Bluetooth espiritual. Então, quanto a isso, nós temos também o posicionamento do Ben Ishai em relação a esse início que é a Parashá Bereshit. Ele traz para a gente que a Nahash, ou seja, a cobra, ela teve inveja do momento antes da queda de Adão, ou seja, antes da queda da própria humanidade, as vestimentas que ele tinha, a luz que saía das vestimentas. Nós temos que, inclusive, vestimenta em hebraico, nós temos Or, né? Or, que seria exatamente Aleph, Vav e Resh, né? Que é luz. E nós temos também o Or, que é com Ain. Esse seria uma vestimenta de couro. Então, a primeira vestimenta que a humanidade, ou Adam Rishon, teve, foi uma vestimenta espiritual. Depois da queda, uma vestimenta física. E a Nahash, ou seja, a força que representa Yetzer Hará, ela teve inveja dessa luz. E quando o homem e junto com a mulher fazem a transgressão inicial, eles passam a trazer essa força externa para dentro de si. Então o homem começa, dentro desse princípio, inclusive isso consta também no Likutei Amarim Tanya, essa força dentro dele começa a fazer parte desse processo de uma guerra interna. Também como consta no Zohar, existe uma guerra interna dentro de nós. Então, algo muito interessante, vocês já devem ter também escutado algumas opiniões, também consta isso na Guemará, qual era o fruto que era citado como o fruto da árvore que foi tomado e foi absorvido, alimentado por Adão e Eva. Que fruto foi esse, né? Que fruto do conhecimento do bem, do mal, e árvore da vida? Que árvores são essas? Que frutos são esses? O fruto, ele tinha o sabor, de acordo com Ben Ishai, da uva, do figo, entre outras frutas. A minha opinião, que é a opinião dos cabalistas do Marrocos, é que a fruta era a uva. Por isso que quando a gente vai fazer um brinde, a gente fala a vida, Lechaim. E a gente faz o Kiddush, a nossa santificação, com um vinho que a base dele são as uvas. E também nesse primeiro passo que ele se conecta também com Vairolu, Hashamayim, Vairtze, Vechol, Tseva, Vaichal, Eloquim, Ubayon, Ashivi, que é a santificação do Kiddush, que também, quando assim o homem faz, como consta e traz na Mishnah Berurah, do grande Hacham, Hafetz Chaim HaKohen, aquele que o faz, eles tornam, faz uma shotafut com o Boreolam, ele passa a ter uma sociedade com o Boreolam nesse sentido. O Tanya também traz sobre as vestimentas de alma, que é muito importante a gente sempre ter essa essência, que também, se fosse pensar dentro de um prisma grego, seria uma quinta essência, seria esse aperfeiçoamento do espírito que vem através das vestimentas da alma. E quais são as vestimentas da alma? Pensamento, fala e ação. Então, isso é a forma de manifestar no mundo de Asiá, que é no mundo físico, tudo aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente pode transformar de forma positiva ou negativa através das vestimentas da alma. Então, algo muito interessante em relação a
Shnei Mikra Ehad Targum, como consta inclusive no Shulchan Aruch, no seu Siman 285 e na Masechet Brachot, na 8a, né? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Huna Bar Yehuda diz que em nome do Rabino Ami deve sempre completar a leitura da porção semanal da Torá com a Kehilá, com a congregação, 2 vezes em hebraico e uma vez no Targum. O Targum seria a explicação do Onkelos, que foi o sobrinho de um rachá muito forte, de uma pessoa muito impiedosa, muito má, né? Que foi Antoninos, que foi vinculado com essa liderança romana, que foi uma liderança romana. Ele se converteu ao judaísmo, e o judaísmo ele é repleto de grandes mestres que se converteram. Então entenda que a importância do converso, a importância da conversão. Nós temos Onkelos, temos Rabi Akiva, né, que também é descendente de conversos. Ele era filho de conversos. Nós temos Rabi Meir Balanés, poucas pessoas sabem que Nero tocou fogo em Roma, essa expressão que Nero enlouqueceu. Isso se deve porque o Nero, após um determinado processo que ocorreu, como é explicado numa série de Gitim, que ele dá uma pausa, que é uma série que fala sobre divórcio. Interessante, porque foi um divórcio entre Am Israel e o Boreolam com a destruição do templo. E aqui a gente tem sobre a destruição do templo e através do que é essa expulsão através dos romanos. Então, através da destruição do templo, nós temos algo muito especial, que é quando Nero ele percebe que existe uma força maior, o romano, e então ele foge e ele faz techuvá, e deles vem Rabi Meir Balanés. Existe mais duas deot, as duas opiniões. Existe um Hacham de Ratzfeld, um grande Hassid de Ratzfeld, o Shia Horowitz. Ele traz que é impossível, por exemplo, um não-judeu fazer techuvá. E existe a opinião do Rabino Laniado, Rabino Efraim Laniado, o Hacham sírio. Ele representa os Hachamei da Síria, que ele fala que até uma pessoa que não veio do povo, que não é judeu, ele pode fazer techuvá, que foi o caso do faraó. E ele cita o Midrash, onde o faraó ele não morreu, ele viu o povo saindo, aquilo mexeu muito com ele, ele fugiu para uma região chamada Nínive, e lá ele tomou contato com o povo, pelo conhecimento que ele teve, ele se tornou governante daquela região, até que chegou Yoná, Anavi, o profeta Yoná, e o povo falou assim: olha, tem um profeta israelita que está falando que a gente tem que seguir isso, fazer aquilo, e não sei o que a gente deve fazer. Aí nesse momento ele fez techuvá e ele falou: vamos escutar tudo o que ele fala. Então, mesmo o faraó que teve o seu coração, né, endurecido, né, ele fez techuvá, qualquer um de nós pode fazer também. Essa é a minha ideia, essa é a minha opinião, também dentro desse prisma e desse processo. Nós temos períodos onde a gente pode fazer o Shnei Mikra Ehad Targum, que vai da sexta-feira até descendo de níveis até a véspera de Sheminei Atzeret em Israel, em Chutz La'aretz, ou seja, fora de Israel, em Simchat Torah. Agora, algo muito interessante. Assim como a gente tem um primeiro livro, há uma pergunta que seria pertinente: qual a primeira alahá que é recomendado estudar pelos nossos rabinos? Então também consta no Shulchan Aruch a primeira alahá que a gente aprende até antes de fazer o Modéani, até antes de agradecer a nossa alma, a gente tem que acordar como leão. Isso significa que a gente tem que sair do nosso processo e do pensamento da procrastinação, da preguiça, e vencer isso através da ação. Um pequeno ato
causa grandes transformações. Entretanto, a própria Alahá e nossos mestres falam que quando a pessoa acordar, ela dá um pouquinho de tempo, então ela se levanta. Ela não acorda logo, mas ela acorda. E o acordar também é espiritual. Ela não continua dormindo. Porque o tempo passa e a vida, ela está aqui presente para que ela não somente passe, mas que ela também seja um processo iniciático para cada um de nós, um processo de iniciar e de ações, de iniciações, de grandes iniciações, de grandes inícios de ações. Pertinente a isso, o próprio Hafetz Haim, ele estava dormindo, e a Yetzer Hará, que é o anjo, nós temos 2 anjos que nos acompanham. E qual é o anjo? O anjo mau, mas não que ele seja mau no sentido pejorativo, mas ele é um anjo negativo, também não é ruim. No judaísmo não existe bom e mal quanto a isso, não existe dualidade, existe um equilíbrio. E o anjo que eu caracterizo como mal, que na verdade é só meramente ilustrativo, é para que a gente force esse processo do aprendizado. Então o anjo, ele fala, dorme mais um pouco. E existe um outro anjo que fala, te levanta agora. Então aquele que te impulsiona a crescer é o que tu deve escutar. Mas às vezes, desculpem, aquele que te impulsiona a crescer é aquele que tu não consegue escutar. E esse processo de escutar vem através da tomada da decisão de escutar. Um outro dado interessante, se deve aos pasukim sobre Kitov. Toda vez que a gente teve uma separação das águas entre o dia e a noite, entre a escuridão e a claridade, a gente não teve o Kitov. Porque, inclusive, se for algo que separa, mesmo que seja divino, não é algo que a gente deve celebrar. Por isso, uma das nossas missões, para que tudo esteja bem, é entender aonde a gente pode ser um elo aglutinador, onde a gente pode acrescentar. Além de acrescentar vida, também ajude casais a estarem juntos, a estarem bem. Pessoas também a encontrar seu shidur. E pessoas que são mais novas, ajude a elas também para que elas possam caminhar e se aprofundar na tradição. Somente coisas boas.